Olá pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre a queda do Império Romano. Então vamos lá. Bom, a partir do século III depois de Cristo, o Império Romano vai passar por uma crise prolongada, tá? Essa crise prolongada vai ter fatores internos e externos que vão explicar a queda do Império. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre os fatores internos. No próximo vídeo eu vou falar sobre os fatores externos. Bom, os fatores internos quais são? Né? O primeiro fator vai ser os gastos públicos. A gente está falando de um império imenso, muito grande, e os imperadores começaram a ter problemas para conseguir pagar a todo mundo, especialmente seus funcionários e, é claro, também os seus soldados, o que é algo muito grave. Né? Se você não paga os soldados, você vai ter as suas fronteiras enfraquecidas, tá? Beleza? Ou você paga atrasado, como era o caso. Eu coloquei aqui para vocês novamente esse mapa, só para vocês entenderem a dimensão do império. Né? Olha o tamanho do Império Romano. Né? Era difícil realmente administrar todo esse império. Bom, o segundo fator vai ser a escassez de metais. É, a gente está falando aqui de uma crise, né? E é importante dizer para vocês que o dinheiro, né, naquela época você tinha a moeda chamada denário. O denário ele era feito com metais preciosos, como é o caso do ouro e da prata. Então, com essa escassez, o que aconteceu? Aconteceu a desvalorização da moeda. Isso significa o quê? Que os imperadores começaram a colocar menos metais preciosos nessas moedas. Então, por exemplo, é, durante esse período, o imperador chegou a colocar numa moeda como essa, um denário de prata, ele colocou apenas 5% de prata. Né? Então, assim, só para você entender que essa foi uma medida que os imperadores fizeram para quê? Para conseguir é, economizar metais preciosos, mas isso teve um impacto grande na vida das pessoas. Por quê? Porque você diminui o número de metais para fazer a moeda, só que a moeda ela vai ter um valor menor, né? Porque, na verdade, o denário acabava tendo um valor em si mesmo. Tá? Então, se você tem menos prata, isso significa o quê? Que você vai ter, que essa moeda vai valer menos. Tá? E além disso, além dessa essa escassez de metais, a desvalorização da moeda, a gente tem também o aumento dos impostos. Então, viver nas cidades, nas principais cidades do Império Romano, era muito caro, especialmente em Roma, era muito caro. Tá? Além de ser caro, os preços nas alturas, você também não tinha trabalho. Era muito difícil, as pessoas começaram a ficar desempregadas na cidade e começaram, pô, se eu estou desempregado, é, os impostos estão altos, os aluguéis estão altos, a comida está alta, você não consegue viver na cidade, beleza? E aí, o que acontece se você não consegue viver na cidade? Qual é a opção? É o processo que a gente chama de ruralização. As pessoas começaram a sair das cidades e foram para o campo, tá? Bom, chegando no campo, o que vão encontrar lá? Vão encontrar um grande proprietário de terras, né, grandes proprietários de terras, e que vão aceitar essa mão de obra, só que no sistema que a gente chama de colunato. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas colunato, o que significa colunato? Bom, o sistema de colunato é o seguinte, o cara que tem uma grande propriedade, ele aceita as pessoas trabalharem em sua terra. Ele dá uma parte dessas terras como se fosse um aluguel, ele aluga uma parte daquela terra para que aquele trabalhador possa produzir, fazer agricultura ali. Só que ele vai cobrar parte da produção como o aluguel. Então deu para entender? Então, assim, é o grande proprietário, ele vai aceitar essas pessoas que vêm da cidade, dá uma parte, empresta uma parte da terra, né, aluga de certa forma, e esse camponês, esse novo camponês, né, esse cara que veio da cidade, que agora virou camponês, esse cara, ele vai, a parte da produção dele, ele vai dar como aluguel. Esse é o sistema de colunato, que é muito importante, tá? Eu estou destacando aqui porque esse conceito ele vai vir mais lá na frente quando a gente for falar sobre feudalismo, tá bom? Bom, para vocês verem que a crise foi grande, né? Você também teve nessa época a chamada anarquia militar. O que significa isso? Significa que o poder dos imperadores foi diminuindo devido à saída dessas pessoas, todas essas revoltas, esses questionamentos.
O que acontece? Generais de outras províncias marchavam até Roma e começaram a assassinar os imperadores. Foi um período em Roma que foi de grande instabilidade para os imperadores. Tivemos alguns imperadores que procuraram fazer medidas para tentar evitar isso, né? Eu vou citar aqui 3 imperadores importantes. O primeiro, Diocleciano, né, que ficou famoso na história por ser o grande perseguidor dos cristãos, tá? Ele fez uma medida bem interessante que foi dividir o poder em Roma em 4, o poder de Roma não, o poder do império, por 4 imperadores. Cada imperador ficava com uma parte do Império Romano. Então, essa foi a tentativa dele, que ficou conhecido como tetrarquia. Então, durante o ano de 285, no final do século III, a gente vai ter no Império Romano 4 imperadores, cada um com uma região. Isso durou por um tempo, até Diocleciano ficar doente e se afastar do cargo, e aí, novamente, entrou aqueles generais que começaram a atormentar a vida dos imperadores, tá bom? Assassinando, criando uma grande instabilidade no governo, especialmente em Roma. Bom, o segundo imperador vai ser Constantino. Constantino foi importante porque Constantino ele estava já empreendendo uma série de batalhas para defender o Império Romano. Lembrando que o Império Romano estava sendo atacado pelos chamados povos germanos, né? Então, ele conseguiu muitas vitórias importantes, mas vendo ali que também a vida na cidade, especialmente na capital, em Roma, poderia estar em risco, o que ele fez? Ele mudou a capital de Roma para a cidade de Bizâncio, tá? Que mais tarde vai receber o nome dele, em homenagem a ele, Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia. Tá bom? Então, o grande feito, tá, de Constantino foi justamente conseguir empreender essas batalhas, ter vitórias contra os germanos e transferir a capital do império de Roma para Bizâncio, que depois vai se tornar Constantinopla, a cidade, beleza? Em sua homenagem. E o terceiro imperador vai ser o Teodósio. O Teodósio fez algo muito ousado, que foi o quê? Sabendo dessa dificuldade de administração e dos riscos que Roma estava correndo por não ter mais o seu exército fortalecido na fronteira, né, e sofrendo várias invasões, o que Teodósio vai fazer? Teodósio vai dividir o Império Romano em 2 partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, aqui em vermelho, você vê que é o Império Romano do Ocidente e em roxo, você vê que é o Império Romano do Oriente, tá bom? A capital do Império Romano do Ocidente era Roma, e do Império Romano do Oriente era Constantinopla, que está aqui. Constantinopla está aqui e Roma está mais ou menos aqui no meio da botinha. Tá bom? Beleza? Bom, a aula de hoje é isso, né? Esses fatores internos. Na próxima aula eu vou falar sobre os fatores externos, tá bom? Um abraço, valeu!